vereadores, boa noite, senhores que nos assistem. Estando esta Casa de Leis legalmente constituída, com a proteção de Deus e do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a sessão. Solicito a leitura da ata anterior. Ata número 32, 2015. Ata da 32ª sessão, 26ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de setembro do ano de 2015, sob a presidência do vereador Caio Venâncio Pereira Pacheco, presidente e secretariado pelo vereador Antônio Expedito Borges, primeiro secretário. A hora regimental é registrada a presença dos seguintes vereadores: Caio Venâncio Pereira Pacheco, Antônio Expedito Borges, Edson Ruótolo, Eduardo Francisco Casagrande Neto, Francisco Inácio Bezerra, Clério Gomes da Silva, Luiz Carlos Perugini, Odair Frederico e Roberto Mendes da Silva. Do expediente é procedida a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia do 8 próximo passado, a qual é aprovada sem restrições. Recebido do Executivo as mensagens número 67 a 70, dos projetos de lei número 70 a 76. Ofício número 173 responde ao requerimento 24. Ofício número 174 responde ao requerimento 25. Ofício número 175 responde a indicações 57 e 58. Ofício 176 responde ao requerimento 26. Ofício número 177 responde ao requerimento 23. Ofício número 181 responde ao requerimento número 27. Proposições legislativas, requerimento 29, indicações número 62, pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento favorável aos projetos de lei número 71 e 72, parecer do advogado legislativo contrário ao projeto de lei número 46, 2015, e do grande expediente, conforme inscrição, faz uso da palavra os vereadores Eduardo Casagrande e Toninho Borges. O presidente encaminha os projetos de leis para as comissões e advogado legislativo e determina o atendimento do requerimento e da indicação. Na ordem do dia é verificada a presença de todos os vereadores relacionados no preâmbulo desta ata. Acoro com a presença de 9 vereadores. Os projetos de lei números 63, 67, 68 e 69 são aprovados em segundo turno por unanimidade. Os projetos de lei números 71 e 72 são aprovados em primeiro turno por unanimidade. Nada mais constando, o presidente inclui os projetos de lei números 71 e 72, 2015, na ordem do dia da próxima sessão. Fazem uso da palavra nas explicações pessoais os vereadores Creu, Chiquinho, Toninho, Estranho, Eduardo e ninguém mais inscrito. O presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão. Porque para constar, eu, vereador Antônio Expedito Borges, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente desta mesa. Sala das sessões, aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2015. Caio Venâncio Pereira Pacheco, presidente, Antônio Expedito Borges, primeiro secretário. A ata número 032/2015 está em discussão. Aprovada sem restrições. Solicito a leitura do expediente recebido. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Mensagem número 71/2015, de 18 de setembro de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, anexo ao presente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação desta Igreja Casa o projeto de lei que autoriza o município a abrir no corrente exercício um crédito adicional especial destinado para atender a população na área da saúde, com recursos oriundos de transferência do Fundo do Governo do Estado do Paraná, recurso Vigia SUS, a fonte 495, no valor de R$ 146.314,68. A abertura do presente crédito adicional especial não acarretará em aumento do orçamento previamente aprovado. Por se tratar de recursos de convênio com prazo para execução, solicitamos a aprovação em regime de urgência. Santa Isabel do Ivaí, 18 de setembro de 2015. Roberto Aparecida Miranda Campos Vaz, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Projeto de lei número 77, 2015, súmula, abre crédito adicional especial e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, ofício número 186, 2015. Santa Isabel do Ivaí, 18 de setembro de 2015. Senhor presidente, vimos através do presente levar ao conhecimento de Vossa Excelência
que será realizada no plenário da Câmara Municipal, audiência pública do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2015, de acordo com o parágrafo 4º, o artigo 9 da Lei número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, às 15 horas do dia 28 de setembro de 2015, conforme edital em anexo. Atenciosamente, Roberta Aparecida Miranda Campos Vaz, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, ofício número 190/2015, Santa Isabel do Ivaí, 21 de setembro de 2015. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 92/2015, estamos encaminhando a essa Casa de Leis resposta das indicações como segue. Indicação número 59, apresentada pelo vereador Francisco Inácio Bezerra, que sugere a construção de lombada na rua Vereador Francisco Moreira da Silva, no distrito de São José do Ivaí. Respostas. Encaminhamos a indicação ao secretário de Serviços Urbanos através da comunicação interna número 113/2015, conforme cópia em anexo. A indicação número 60/2015, apresentada pelo vereador Luiz Carlos Peluzino, sugere a realização de serviços de manutenção e reparos na estrada do ramal 2. Resposta. Encaminhamos a indicação ao secretário de Serviços Urbanos através da comunicação interna número 113/2015, cópia em anexa. A indicação número 61/2015, apresentada pelo vereador Roberto Mendes da Silva, indica a expansão da rede de água e esgoto da rede de energia elétrica no conjunto Arco-Íris. Resposta. Encaminhamos a indicação ao secretário de Serviços Urbanos através da comunicação interna 113, bem como ao diretor do SAAI em cópia anexa. Sem mais, apresentamos o protesto de consideração e apreço atenciosamente Roberto Aparecida Miranda Campos Vaz, Prefeito Municipal. Acho que já, né? Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Ofício número 190/2015, Santa Isabel do Ivaí, 21 de setembro de 2015. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 98/2015, estamos encaminhando a esta Igreja Casa de Leis a resposta da indicação número 62/2015, apresentada pelo vereador Antônio Expedito Borges, indicando a instalação de iluminação pública na rua Afonso Pena. Informamos que encaminhamos a indicação ao secretário de Serviços Urbanos através da comunicação interna número 112/2015, conforme cópia anexa. Sem mais, apresentamos o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Roberto Aparecido Miranda Campos Vaz, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 76, iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Dispõe sobre a inclusão de ação na PPA número 574/2013, altera o anexo de metas da LDO número 49/2014 e abre um crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício. Preliminar. Através da mensagem número 70/2015, recebida no dia 14 próximo passado, o Prefeito Municipal encaminha o projeto de lei de sua autoria, solicitando autorização para alteração na PPA, LDO e LOA. O projeto de lei foi lido na sessão ordinária do dia 4 do próximo passado. Parecer. O projeto solicita autorização para efetivar a alteração de ação no PPA. Altera a meta no anexo de metas da LDO e abre crédito adicional especial no orçamento do exercício no valor de R$ 30.649,88 por cancelamento para a Secretaria de Administração e Finanças, destinado à reforma e manutenção, substituição do forro e pintura do prédio da Câmara Municipal. Assim sendo, o parecer deste relator é favorável. Sala das Comissões, aos 18 dias do mês de setembro do ano 2015. Clélio Gomes da Silva, relator. Pelas conclusões do relator Antônio Expedito Borges, presidente, e Odair Frederico, membro. Não há vereadores. Não há vereadores inscritos no grande expediente. Passamos para a ordem do dia. Antes de passar para a ordem do dia, eu gostaria de encaminhar o projeto de lei e despachar para as comissões competentes e para a assessoria jurídica. Passamos para a ordem do dia.
Projeto de lei número 71/2015, autoria do prefeito municipal, encaminhado pela mensagem número 65/2015, recebida no dia 8 do próximo passado, lido na sessão ordinária realizada no dia 8 do próximo passado, que abre um crédito adicional suplementar e dá outras providências, inclui diretrizes orçamentárias na PPA, LDO e abertura de crédito na LOA, no valor de R$ 248 mil, por cancelamento para a Secretaria de Educação e Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, destinada à manutenção do pré-escolar, obras e instalações, ampliação predial e readequação da rede elétrica, aquisição de equipamentos e material permanente para as escolas José Dias Delgado e Manuel Rodrigues da Silva. Projeto de lei 071/2015 está em discussão. Ninguém para discutir. Em votação. Os contrários que se levantem e os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado em segundo turno por unanimidade. Solicito a leitura do item 2. Projeto de lei número 72/2015, autoria do prefeito municipal, encaminhado pela mensagem número 66/2015, recebida no dia 8 do próximo passado, lido na sessão ordinária realizada no dia 8 do próximo passado, que abre um crédito adicional especial e dá outras providências, inclui na diretriz orçamentária na PPA e LDO, abertura de crédito na LOA no valor de R$ 318.842,84, por superávit financeiro para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, destinada à manutenção do pré-escolar, obras e instalações, ampliação predial e readequação da rede elétrica e aquisição de equipamentos e material permanente para as escolas José Dias Delgado e Manuel Rodrigues da Silva. Projeto de lei 072/2015 está em discussão. Ninguém para discutir. Em votação. Os contrários que se levantem e os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado em segundo turno por unanimidade. Solicito a leitura do item 3. Projeto de lei número 76/2015, autoria do prefeito municipal, encaminhado pela mensagem número 70/2015, recebida no dia 14 do próximo passado, lido na sessão ordinária realizada no dia 14 do próximo passado, que dispõe sobre a inclusão de ação na PPA, número 574/2013, altera o anexo de meta da LDO, número 49/2014, abre crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício, inclui na diretriz orçamentária na PPA e LDO, abertura de crédito na LOA, no valor de R$ 30.649,88, por cancelamento para a Secretaria de Administração e Finanças, destinados à reforma e manutenção, substituição do forro e pintura do prédio da Câmara Municipal. Projeto de lei 076/2015 está em discussão. Com a palavra, nobre vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham. Bom, essa é uma verba que vem do Executivo para que possa ser reformado o nosso forro. Como vocês podem ver, está deteriorizado, até com perigo de cair algumas partes na cabeça de vocês e de nós vereadores. Então, desde o ano passado, eu tenho até criticado, até que o Chiquinho era o presidente, conversado bastante com o Caio sobre a reforma, sobre o perigo também de cair na cabeça de alguém isso aqui. Então eu creio que já passou da hora de termos essa reforma dentro do plenário, dentro dessa Câmara. Então esses 30 mil, pouco mais de 30 mil reais, são para a reforma do forro, que já passou da hora e nós esperamos que seja feita em breve, para assim também ficar um visual legal, tendo em vista que esse forro é muito antigo, é da década de 80, assim como as dependências dessa Casa de Leis e todos os assentos são da década de 80. Então, por livre e espontânea pressão, creio eu, pelo trabalho do presidente também, de todos os vereadores que correram atrás e pediram ao prefeito para que, com máxima urgência, fosse feita essa reforma. Semana passada ele esteve aqui, viu o teto caído, aí sim nós conseguimos alguma coisa com ele, pela pressão e pela cobrança de nós vereadores. Muito obrigado.
Projeto de Lei 076/2015 continua em discussão. Eu gostaria de esclarecer aos novos vereadores, já que ninguém quer discutir mais, sobre essa reforma de 30 mil reais, que é 15 mil aproximadamente para o forro e 15 mil aproximadamente para a pintura. Esse recurso de 30 mil será viabilizado também com o recurso financeiro da Câmara, que a gente vai fazer devolver o dinheiro antes para a Prefeitura, assim que a gente devolve todo final do ano, nós vamos acabar devolvendo antes para o senhor prefeito, para ele atender esse pedido nosso. O projeto está em votação. Os contrários que se levantem e os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado em primeiro turno por unanimidade. Nada mais constando, encaminho o projeto de lei 076/2015 para a próxima hora do dia da próxima sessão. Passamos para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Edson. Senhor presidente, senhor vereadores, vocês que nos assistem, boa noite, sejam bem-vindos. As minhas explicações pessoais hoje eu quero falar a respeito de uma pessoa muito especial que partiu dessa vida ontem, né? De um gesto assim que deixou a gente muito magoado, sentido, porque era uma pessoa maravilhosa, Maria de Lourdes Avelino, pessoa especial, do qual eu acompanhei muito tempo. Então foi uma coisa que me machucou. Ver ontem na missa de corpo presente, naquela igreja, aquele mutirão, aquela multidão de gente, coisas que muita gente acha que tem vontade de ter, e é poucos que têm essa oportunidade. De ver dois padres de uma família ali fazendo a missa do corpo presente, uma coisa maravilhosa, uma coisa que me emocionou, cheguei até a chorar, porque ali dentro daquela igreja ontem, acho que Deus estava ali presente, porque o clima era de muita atenção, o clima era tão gostoso de ver aqueles padres falando, abençoando, aquela vontade que eles tinham, você entendeu? Aquela força, aqueles homens corajosos ali, sabendo que era a última vez que eles iam dar o adeus à irmã, e estavam ali forte, sempre como um outro qualquer. Então isso não é para qualquer um. Eu quero parabenizar essa família, principalmente o padre Antônio, o padre Amaro, o José Avelino, que é o nosso amigo que foi de companheirismo aí de tanto tempo no Zé da Ambulância, acho que todo mundo conhece, né? Então são pessoas que realmente se dedicam à igreja e eu achei isso muito bonito. Quero parabenizar também o meu amigo, o companheiro, que o nobre dito Toninho Borges. Um gesto maravilhoso que me chocou também, foi na hora que nós estávamos saindo, um cântico que emocionou. Deixem a luz do céu entrar. Ele cantava com convicção. Ele cantou com a alma, ele cantou com o coração. Aquilo fez muita gente chorar. Abri bem a porta do seu coração e deixem a luz do céu entrar. Então, gente, eu acho que nós temos que fazer coisas diferentes. Entendeu, né? É isso a luz do céu, mas abrir o nosso coração e deixar que Deus entre nele, né? Para que nós possamos tirar essas maldades que nós muito vemos em todo o mundo aí. É um querendo derrubar o outro, é um dando paulada no outro. Eu acho que nós temos que ter mais amor no nosso coração para que Deus fique presente no meio de nós. Então, meu muito obrigado e obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chiquinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que nos assistem. Quero aqui deixar também uma palavra sobre o que aconteceu hoje. Durante todo o dia, a nossa prefeitura, de porta fechada, né? Caindo o nosso fundo de participação, uma quantia medonha, sem talvez condições até de tocar a prefeitura, de pagar os nossos trabalhadores e fazer alguma coisa pelo nosso município. Está sendo uma calamidade, uma vergonha o que está acontecendo com o nosso país, e Santa Isabel do Ivaí está sendo atacada e para valer, com uma grande diferença no nosso fundo de participação, onde todas as prefeituras da Monpar hoje fizeram um protesto e ficaram de porta fechada,
para que vê se vale alguma coisa, né? Para que eles olhem pelos nossos municípios pequenos da nossa região e de todo o nosso Paraná. Também, em nome do presidente da Capela do Ramal 18, ele pediu para que a gente transmitisse o convite para vocês. Eu sei que todos vocês já sabem da festa, mas algumas pessoas talvez não. Temos grandiosa festa no Ramal 18 nesse final de semana, começando na sexta-feira com a Santa Missa às 7h30 da noite e a continuação no domingo. Festa no Ramal 18, lá na Capela do Sagrado Coração de Jesus. E o seu Valdemar Haas, em nome de toda a diretoria, pediu que a gente estendesse o convite a todos vocês, vereadores, a todos vocês presentes hoje. É no final de semana que vem agora, né? Na sexta e no domingo, a grandiosa festa lá. Também quero falar sobre o que o nosso amigo vereador Eduardo falou, sobre a nossa Câmara, né? É a nossa casa de trabalho, a nossa casa que a gente vem aí pensando sim numa reforma quanto antes. Não fica barato. Hoje já está certa a documentação, mas acho que não foi nem assumido, né? Porque foi feito certinho, agora está tudo em nome da... É compromisso nosso não, né? Nós ia passar, foi feito um documento para que a Câmara passasse a ser dominado por nós da Câmara, mas não tem condições no nosso município. E para isso, quem tem que fazer a reforma é a Prefeitura. E para fazer a reforma, nosso presidente aí pediu a opinião de todos nós, vereador, e já está repassando os 30 mil reais que resta em conta corrente, para que possa ser feito ainda esse ano, esse reparo, que aqui, como falou o Eduardo, nós estamos correndo um risco e estamos mesmo, que se estiver chovendo, gente, a gente tem que ter cuidado, não pode, para ficar aqui é meio perigoso, que de vez em quando cai um pedaço aí de cima, e Deus o livre cair na cabeça de algum de nós, né? Então, para que não aconteça isso, falamos com o prefeito, e ele vai atender, se Deus quiser, esse caso. Desejo para todos uma boa noite, fique com Deus. Transfiro a presidência para o vereador Chiquinho. Com a palavra, o vereador Caio. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores que nos assistem. Hoje eu gostaria de dizer aos municípios que estão aqui, aos novos vereadores, que na semana passada nós estivemos lá em Curitiba, eu, o vereador Estranho, o vereador Creu, aonde que a gente foi muito bem atendido, né, vereador Estranho, pelo deputado do Creu, deputado Paulo Litro, que é um deputado que vem trabalhando, vem lutando por Santa Isabel do Ivaí, onde a gente fizemos várias agendas em alguns departamentos da capital. Então nós fomos visitar a Coapar, fazer alguns pedidos, fomos visitar o departamento de segurança, que a gente sabe que a segurança, não só no nosso município, mas no estado do Paraná, está muito complicado. Falta de policiamento, falta de viaturas, e nós fomos reivindicar isso. Fomos muito bem recebidos, mas como o governo do estado também está passando por crise, por dificuldades, vai ser um pouco difícil só atender o nosso pedido. Mas o Major Melo falou que pedir para ele pelo menos que seja feito uma vez na semana, 2 vezes na semana, blitz policial no nosso município. E o Major Melo falou que vai atender esse nosso pedido, porque a gente sabe que sem segurança não somos nada. Os comerciantes vêm reclamar para mim também, a gente sabe, nessa nação comercial, que a gente precisa de segurança. Sabemos que 1 policial e 2 policiais não dá conta. A dificuldade não é só no nosso município, mas sim nos outros municípios também. Então, gostaria de dizer isso, agradecer ao CREL, mandar um abraço ao deputado, pela assessoria dele, que são muito atenciosos a gente, atendeu super bem e agradecer a agenda. E agradecer a todos a presença, boa noite a todos. Devolvo a presidência para o vereador Caio. Com a palavra, o vereador Toninho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que estão aqui presentes. Eu quero primeiramente fazer um comentário como o Edson fez. Muito obrigado, Edson, por você ter dito aí essas palavras. E de fato, às vezes a gente de fato é porque Deus toca o coração da gente mesmo. Então é isso, né, que a gente, né? Então isso acontece com todo mundo quando a gente tem Deus no coração. Primeiro a gente tem que ter Deus no coração. E de fato o que você falou é verdade, é verídico. Foi muito emocionante lá ontem. Muito obrigado, Edson. Eu queria só fazer um respaldo rapidamente sobre 2 projetos, aliás, 3 projetos que nós aprovamos aqui hoje, né? Um que nós terminamos aqui, 2, e o outro que nós fizemos a primeira votação.
São projetos importantes, eu não falei realmente na hora, mas a gente vai falar rapidamente aqui. São projetos importantes porque pede suplementação para amparo de recursos financeiros para reparar nas escolas José Dias Delgado e Manuel Rodrigues da Silva. Nós falamos na primeira votação, nós já falamos um breve comentário sobre isso, e isso é importante quando o município provavelmente vai angariar fundos para fazer essa reforma, deve estar já mais ou menos certo, e é importante que se invista na educação. O país precisa realmente que a educação seja levada a sério. E isso, eu como professor, quero parabenizar e vamos ficar atentos realmente que essas reformas realmente saiam aquilo que a gente espera. Um outro assunto que eu queria falar rápido, sim, o outro da reforma do prédio da Câmara. Importante, se nós vamos devolver o dinheiro para o Executivo Municipal, por que não, ao invés de devolver para ele, vamos aplicar aqui? É o que está acontecendo agora, né? Certo, vai devolver, mas essa parte já vai ficar aqui para aplicar aqui. Ótimo, né? Não precisa realmente estar nem pedindo dinheiro, esse é um dinheiro que já era da Câmara mesmo. Muito bom. E, aliás, está precisando. Como alguém disse aí, esse negócio está caindo aí, está um perigo. Bem, quero também parabenizar alguns funcionários da Prefeitura, que são poucos, que são trabalhadores de rua, que são poucos, tem muito pouco que trabalham em rua. Mas aos poucos eles estão assim limpando, eu vejo o esforço que eles fazem para limpar as ruas e vem, mas precisava realmente de um efetivo maior para a limpeza dessas ruas de São Isabel. É pouca gente que trabalha, na verdade, o que nós falamos de serviço braçal, aquele que vai lá fazer a coleta dos entulhos, ou que vai varrer a rua, a gente não vê mais a figura do varredor de rua, e quando coloca aquela geringonça lá para varrer as ruas, aquilo realmente não varre direito não, aquilo ali só molha o chão e de repente fica pior. A gente gostaria que o prefeito pudesse criar, até porque nós estamos passando agora uma fase difícil, quando falaram aqui da arrecadação do FPM, isso já era para estar acontecendo mesmo, que o país é assim. A primeira coisa que o governo, quando fala em corte, ele fala corte, aonde ele vai cortar? É na saúde ou na educação. São os dois setores que cortam tudo. Bem, o problema não é só o corte do fundo de participação é muito complicado, porque os municípios pequenos como Santa Isabel do Ivaí, Loanda, Planaltina do Paraná, Querência do Norte, enfim, os municípios da região noroeste, nós somos dependentes dos recursos transferidos do governo federal, chamado Fundo de Participação do Município, que é uma verba maior, que é a distribuição dos impostos de renda, é a redistribuição dos impostos sobre tributos de imóveis, bens móveis e imóveis. Esse é o Fundo de Participação do município. E, quando há um corte, provavelmente vai ser difícil para trabalhar. Então, é de se pensar desde já, é de se movimentar os municípios, fazer algum movimento em Brasília, porque é a grande fonte para funcionamento dos pequenos municípios, é o chamado Fundo de Participação dos Municípios. E se isso faltar, provavelmente vai afetar todos aqueles que estão empenhados no trabalho na administração pública e até mesmo para se realizar algumas coisas, algumas obras e para dar sequência ao trabalho administrativo, provavelmente vai ser prejudicado se houver um corte do fundo de participação, que seria muito triste, porque Santa Isabel do Ivaí nós tínhamos um fundo de participação que era 1,2 e com a divisão do município nós passamos para 0,6. Eu não sei se todos vocês sabem, mas essa é a grande realidade. Com a criação do município de Santa Mônica, nós ficamos reduzidos a metade na arrecadação. E é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos a palavra ao vereador Estranho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que assistem, boa noite. Eu quero agradecer a cada vereador pelo trabalho que até que fim saiu o nosso plano diretor do município. Esse plano diretor que só Santa Isabel do Ivaí não tem. E nós, trabalhando dias a dias aqui, Zé de Mãe, Eduardo, Creu, Gordo, Edson, Chiquinho, o Caio e o Toninho, junto à população, conseguimos fechar o plano diretor desse município depois de muitos anos. Isso aqui é uma batalha que há muitos prefeitos que passaram não conseguiram fazer isso no nosso município. É por isso que nosso município não tem asfalto.
por falta de plano diretor. Agora, junto com essa Câmara de Vereadores, que diz que não trabalha, está aqui o plano diretor, vamos chamar a população para fazer parte desse trabalho junto com nós. Isso é um trabalho, quando fala que o vereador não trabalha, nós passamos um recesso trabalhando por esse plano diretor do município. Então, agradecer a cada vereador e a comunidade que teve presente aqui, junto nas atas, e arrumando esse município, que há anos vem escondendo o plano diretor e não conseguia votar nessa casa de lei. Então, eu digo, quando as pessoas falam que o vereador não trabalha, é porque não vem dia a dia nessa Câmara aqui. Eu não saio daqui, eu fui eleito para trabalhar dias a dias aqui, então eu venho todos os dias, das 8 às 11 eu estou aqui, porque eu fui eleito para estar na Câmara e trabalhando junto com a população e vendo o que precisa para o município. E aqui está a prova, o plano diretor, que agora sim eu mostro, e se Deus quiser semana, vamos fazer audiência pública com a população e vamos votar para que essa cidade tenha um plano diretor. Aí diz onde vai ser o comércio, onde vai ser o parque industrial que nós não temos nesse município. Junto com essa Câmara, graças a Deus conseguimos terminar. Agora, agradecendo essa viagem, o amigo Cleo, o deputado Paulo Lito, tendo recebido nós, junto com a equipe dele, e levando nós a cada secretaria do governo Beto Richa. Tivemos pedindo segurança nesse município, é vergonhoso falar isso. Tivemos em Curitiba com o secretário, em Curitiba, com o major, e ele disse, por que não tem sequer um camburão nesse município? O estado do Paraná tem 1.250 camburão no estaleiro. E Santa Isabel, como a comarca, deveria ter não só um camburão aqui, uma viatura, 2 ou 3 viaturas. Cobramos, junto com o secretário, o Paulo Lito, e ele disse que é difícil mandar policiais e camburões ou carro para a Polícia Militar de Isabel, mas que daqui para frente ele vai mandar um carro da Rony ou da GOI fazer o município cada vez, uma vez por semana, né, Cleo? Que vai ver quem está bagunçando o município, que nossa população precisa de segurança que nós não temos. Então, como nós vamos a Curitiba para mexer, quando diz que vão para passear, mas estava lá pensando na segurança, para parar com esse assalto em fazenda, na cidade, que é vergonhoso. Santa Isabel, como a comarca, nós vereadores temos que procurar o bem para Santa Isabel de Ivaí. E nós, vereadores, temos que cobrar os deputados que levam votos Santa Isabel de Ivaí, que traga segurança a esse município. Eu já fui agradecendo o prefeito, o governador, se não temos segurança para a nossa família em Santa Isabel de Ivaí. Então eu fui lá, o Cleo achou que até, desculpa, Cleo, que eu fui bocudo com o homem lá. É meu jeito de ser, que eu tenho filho, meus filhos nasceram aqui, minha esposa nasceu aqui, eu tenho que brigar pela população de Santa Isabel de Ivaí. Estarei brigando cada vez que for preciso. Sempre digo, não tenho um rabo preso com ninguém. Então eu vou brigar por esse município aonde ser preciso. E tivemos lá, com o Paulo Lito levando nós, junto com o Caio, né, Caio? Fomos no DR pedir mais casa popular para esse município. E graças a Deus vai sair esses benditos quebra-mola nessa rodovia agora aqui. A partir de amanhã começa a construção desse quebra-mola na rodovia que mata um ser humano nesses trevos aqui embaixo. Que tanto disse que não podia, mas faltava o quê? Empenho. E com empenho vai sair os benditos quebra-mola naquela rodovia, antes que uma família seja atropelada ali por uma carreta, por um caminhão. E essa Câmara Municipal, graças a Deus, conseguiu esses quebra-mola. É até chato falar que o vereador consegue quebra-mola. Mas quando falecer alguém de uma família aí, vão cobrar nós vereadores. Então agradeço, Cleo, pelo deputado, pelo acolhimento dele a nós. E digo, se Deus quiser, quinta-feira nós vamos ter audiência pública, chama o plano diretor. E eu peço à população, nós vamos pegar o carro de som na cidade, que vem ver o que é um plano diretor, porque o futuro de Santa Isabel está no plano diretor. E nossa cidade está atrasada, sem asfalto, sem galeria, por falta de um plano diretor, que não se consegue uma verba do governo estadual nem federal por falta de plano diretor. E graças a Deus, essa casa de lei conseguiu esse plano diretor. Eu agradeço a cada trabalho de vocês. Assim, Santa Isabel consegue tocar para frente. Agora eu quero ver o prefeito falar que não consegue asfalto por falta de plano diretor,
que já está nas nossas mãos, pronto para ser votado. Meu boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra o vereador Zé de Mãe. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem, boa noite. Primeiramente, nós vamos trazer à tona novamente um problema sério e um problema que pode aí, novamente, virar uma epidemia, que é o problema da dengue em nosso município. Nós estamos vendo aí o trabalho eficaz dos nossos funcionários na área da saúde, mas que só eles também não vai resolver se a população não fizer a sua parte e o Poder Executivo executar cobranças das infrações daquelas pessoas que estão deixando ocorrer lixos, deixando as coisas acontecerem nos seus quintais, e só chegar lá, passar a mão e não punir, não vai resolver a situação. Alguns casos de óbitos provenientes de algumas coisas lá de muitos anos atrás, o problema da dengue aconteceu em nosso município, e provavelmente a nossa cidade não está ainda ameaçada de uma nova epidemia, mas ela pode acontecer se não for tomar uma providência urgentemente. A cobrança é em cima do Poder Executivo para que possa usar ali os argumentos e as leis que tenha para cobrar das pessoas infratoras as punições e das punições. Porque só o serviço dos agentes comunitários, as limpezas que são necessárias, que nem o vereador Toninho disse, que estão fazendo dentro do maior esforço possível. Mas se você limpa, começa a fazer uma limpeza na parte alta da cidade, chega lá embaixo, na parte baixa, quando você volta, já está cheio de lixo novamente lá em cima. E a população, o que está fazendo? Está trazendo um foco de doença cada vez mais para avançar aí, que essa epidemia é uma epidemia que vem calamitando mesmo e vai fazer um arraso. Então, é um calor enorme, é perigoso, então nós temos que tomar as providências. Estou cobrando aqui do seu prefeito, que tome também a providência do Poder Executivo, que tem argumentos e tem munição na mão para que possa punir essas pessoas. Eu quero assim também falar em termos do plano diretor, é uma lei que vem trazer vários e bastante benefícios para a nossa comunidade. Nós estamos vendo aqui hoje, na presença que assistindo a sessão, empresários, professores, ex-prefeitos, pessoal do Conselho Comunitário de Saúde, funcionários públicos, pessoas da nossa comunidade, pastores de igreja, que a presença de toda a comunidade no dia da audiência pública é importantíssima para que nós possamos ali mostrar aquilo que foi discutido com engenheiros, com pessoas referentes na área da saúde, pessoas da área do SAI, que envolve meio ambiente, que envolve indústria, que envolve geração de emprego, que envolve aumento de residências, que vai expandir a cidade. Essa audiência pública é importante porque é um passo que vai ser dado para o crescimento do nosso município de São Isabel de Ivaí, para o futuro. É isso que nós precisamos e temos sim que parabenizar a todos que trabalharam, todos os vereadores que estão aqui presentes, a comunidade que participou, e nós vamos fazer os convites, e aquele que puder, tiver disponibilidade de vir participar, é importante a participação na audiência pública, provavelmente na quinta-feira, na parte da tarde, para que nós possamos, logo em seguida, fazer a votação do plano diretor, para que a cidade possa estar aí cheio com argumentos e projetos concretos para ser encaminhado para o governo do Estado, para conseguir recursos para habitação, recurso para pavimentação asfáltica, para a infraestrutura de água, de esgoto. É isso que vai aí trazer benefícios para a nossa cidade. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Eduardo. Eu quero aqui agradecer, né, o convite da conselheira Luzia, né, onde estivemos na sala de reuniões. Ela teve uma breve conversa conosco, convidando todos nós vereadores para estar presente na reunião do Conselho de Saúde, onde será abordado vários assuntos relacionados à saúde municipal de São Isabel de Ivaí. Agradeço. Amanhã, 7h da noite, foi convidado todos nós vereadores. Creio que a grande maioria poderá ir, quem não puder ir tem os seus compromissos, mas é de grande valia
porque nós temos notícias aí que irá aumentar ainda mais o dinheiro repassado para o Hospital de Santa Isabel do Ivaí. Aumentará uma grande quantia, onde já recebe mais ou menos R$1.700.000 anuais, dado ao hospital particular, onde muitas pessoas não são bem atendidas, pelo contrário. Então nós agradecemos mais uma vez esse convite, e sempre que tiver pode contar com o nosso apoio. Eu quero aqui endossar as palavras do vereador Zé de Mãe sobre a dengue e dizer, nobre vereador e os demais que nos assistem, que eu já tenho um projeto protocolado no dia 13 de abril, que dispõe sobre a fiscalização municipal de combate ao mosquito da dengue, a Aedes aegypti. Já está com a presidência dessa Câmara, e estamos esperando aí ser colocado nas comissões competentes, para que assim nós possamos, desde já, colocar na prática esse projeto que vai colocar normas e regulamento no combate à dengue, multas, e também como deve ser feita a limpeza nos terrenos, nas casas e em todos os locais que possivelmente os mosquitos possam fazer as suas moradias. Então está aqui o projeto de lei 30 de 2015, né? E não podemos deixar para que depois, quando o caso tiver totalmente alastrado, igual aconteceu no começo do ano, vir chorando e dizendo que nós estamos numa epidemia. Já que começamos novamente o verão, não, essa onda de calor, nada mais justo que começarmos desde já esse combate árduo contra o mosquito da dengue. Quero aqui também dizer que hoje eu recebi uma denúncia por telefone que um vereador está usando da tua influência, porque pelo fato do seu deputado ser um dos mais votados aqui em Santa Isabel do Ivaí, tem o mando do Detran, ele está tirando ou pleiteando tirar empregos de vigilantes lá dentro do Detran, de pessoas que têm famílias, vereador estranho, que dependem do dinheiro da vigilância para colocar comida dentro de casa. Esse vereador não tem escrúpulos em fazer isso com pessoas de família. Só pensa em si próprio e no seu eleitorado, onde se ele prometeu em campanha, é ele que vai cumprir em outro local, e não dentro do Detran, onde já tem funcionários capacitados para estar lá no meio. Ora, se esse é um vereador de bom coração, ele pensaria 2, 3, 10 vezes antes de fazer esse tipo de sacanagem que ele está fazendo por barganha política. E depois eu que faço picuinha. Se ele prejudica uma família, 2, 3 famílias, e quem está lá dentro do Detran sabe muito bem o que tem se passado lá dentro, com mando, ou aliás, desmando de certas pessoas que não entendem nada e querem mandar dentro do Detran, usando da influência. Então fica aqui o meu desabafo. Eu acho isso uma vergonha, uma falta de respeito com as pessoas de família de Santa Isabel do Ivaí que trabalham como vigilante, não só vigilante em outras áreas dentro do Detran, que tem os seus cargos, que dependem não somente de concursos, que não são concursados, mas dependem do teu emprego lá. Eu queria aqui também dizer que estive ontem em Porto Rico acompanhando a equipe de Santa Isabel, a equipe amadora. Perdemos de 2-1, porém foi um jogo muito bom. Né? E dizer que estou sempre apoiando o esporte, acompanhando o esporte de Santa Isabel do Ivaí. Sempre que posso estou indo ao ginásio de esporte, nas quartas e sexta-feira, ver os jogos do Campeonato do Comércio. Também os jogos do Campeonato Amador Regional de Loanda. Para assim nós estarmos apoiando o esporte, não somente falando que amamos o esporte, mas estando em loco e vendo as necessidades das nossas equipes. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Creu. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores assistentes, boa noite. Primeiro, ouvindo o nobre Edil falar essas besteiras, isso para mim é besteira. Isso se chama dor de cotovelo, inveja, porque não conseguiu eleger o deputado dele. E ele sabe que
Infelizmente, as coisas se acontecem desse jeito, o mando político, quando é trocado, o deputado vai por quem trabalhou para ele. Como aconteceu quando o Anibele foi o deputado mais votado, quando o Acorce foi o deputado mais votado, isso sempre aconteceu dentro da política. Eu acho um absurdo o vereador falar isso. Enquanto o vereador foi lá em Curitiba pedir, batendo em portas de gabinete, pedindo emprego. Ah, vereador, faça-me favor, você agora quer falar isso? Eu acho que o senhor tem que tomar mais um pouco de tendência, ser mais democrático, porque a política se funciona desse jeito. Se tivesse, o Tião Medeiros tivesse ganhado aqui, ele teria colocado o pessoal dele que trabalhou para ele. Agora, meu amigo, se vocês não ganharem a política, espera vocês ganhar, um dia você troca lá, porque hoje vai ser o Paulo durante os 4 anos, se Deus quiser, tá? Isso se chama dor de cotovelo, porque eu não vejo Vossa Excelência fazer nada por ninguém, vejo você correr do povo, mas fazer não faz não. E quero agradecer também a presença do Miller, né, de Curitiba, que está nos visitando, pessoa que ajuda muito Santa Isabel de Ivaí. Aí sim vocês tirar o chapéu. Quando vão lá em Curitiba, o atendimento é nota 10. Quero agradecer às professoras também que estão aqui nos assistindo. A questão da dengue, foi como o meu pastor Eduardo sempre fala para mim, a questão da dengue é o seguinte, eu acho que esses arrastão, isso o pastor Eduardo falando, esses arrastão tem que ser permanente. Temos que estar permanente fazendo esses arrastão, para que não deixe acontecer isso que vai acontecer, né? A questão que a gente vê aí no Facebook, pessoas metendo a boca, falando da prefeitura fechada. Gente, vamos tomar conhecimento do que está acontecendo. O governo cortou aí, o fundo de participação tirou aí quase 300 mil reais. E aí você vê pessoas metendo a boca, falando asneira. Ah, tenha santa paciência, né? Vamos ter que pegar conhecimento, ter conhecimento para depois a gente falar, tá? E eu também quero agradecer o vereador Estranho, o vereador Caio, que nós estivemos em Curitiba. Coisa boa é você chegar em Curitiba e ser bem atendido, ser bem recebido pelo deputado, que a gente trabalhou aqui em Santa Isabel, está lutando por Santa Isabel. Agora, eu vejo umas pessoas aí que eu vou te falar para você, olha, só por Deus, tá? Aí a gente estivemos lá na Secretaria de Segurança, conversamos com o Major Melo, ele nos garantiu que vai mandar o pessoal da Rotan, né? Está fazendo umas buscas aqui, fazendo umas batidas, porque a coisa está feia em Santa Isabel. Viaturas policiais, igual eles disse, que agora não teria como mandar, tá? Estivemos lá na Coapar, com o Zé Boni, porque em Santa Isabel vai sair 100 casas. Eu acho que São José do Ivaí merece umas 30 casas. Então ele disse para nós, se o prefeito comprar o terreno, o governo libera as casas para ser construída. Então assim, gente, a política funciona desse jeito. Eu acho assim, idiotice da pessoa, do vereador ficar falando isso, querendo jogar o povo contra a gente, mas não vai jogar, meu amigo. Não vai jogar porque quando eles entrou, alguém teve que sair. Alguém teve que sair. Então agora, a política funciona desse jeito. O dia que Vossa Excelência tiver o mando da política, o senhor troca, coloca quem você quiser. Eu estou brigando pelo povo que trabalhou com o deputado Paulo Lito. Agora, se você está achando que eu estou fazendo, você que contrate ele para trabalhar para você. Mas eu estou trabalhando para o povo que trabalhou para o deputado. E estamos lutando por eles. E vou lutar. Quem abraçou, está junto, nós vamos junto. Eu sou companheiro. Doa quem doer. Eu sou companheiro. Eu não sou desse povo que fica aí em porta de gabinete pedindo emprego, não, que é uma vergonha. É uma vergonha. Então, assim, pensa mais um pouco para falar dos outros, porque Vossa Excelência não tem um passado tão bonito, não. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem, por favor. O vereador, ordem, por favor, hein? Mais respeito, por favor. Já falou, por favor? Por favor, por favor, por favor. Ninguém mais inscrito nessa Casa de Lei Constituída. Quero agradecer a presença das senhoras e dos senhores que venham acompanhar a nossa próxima sessão, que é de suma importância a presença de vocês nessa sessão. Agradecer a todos e desejar uma boa noite. Sessão encerrada.